Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sou Décio Barros, advogado, criminalista e de direito de família. Hoje eu quero conversar com todos, mas hoje em especial com você, mulher. Alô, mulher! Hoje eu quero falar com você. Muito bem. Eu quero falar sobre duas coisas que, por incrível que pareça, têm o mesmo motivo. O crime de estupro, artigo 213 do Código Penal, e a violência doméstica, que é tutelada na Lei 11.340 de 2018, conhecida popularmente como a Lei Maria da Penha. Muito bem. Primeiro, a mulher que sofre a violência doméstica, né, deve se dirigir às autoridades, boletim de ocorrência, a delegacia da mulher. Se não tiver a delegacia da mulher, vai na delegacia comum mesmo, ok? Temos as medidas protetivas, ok? A violência doméstica, a violência contra a mulher, não é apenas a violência física, é a violência psicológica, a humilhação, o tratamento humilhante. Por exemplo, aquele camarada que na festa, na frente, todo mundo fala: nossa, mulher, você é burra mesmo, hein? Entendeu? Essa situação é tutelada pela Lei Maria da Penha. E o estupro que infelizmente é muito recorrente na sociedade, ok? Muito bem. Eu quero também estabelecer, veja, uma diferença. Não é somente o psicopata que comete estupro. Já falei sobre o psicopata, já estabeleci a diferença entre o crime cometido pelo psicopata e pelo criminoso comum. Hoje eu quero falar sobre o criminoso comum, sobre o psicopata. Eu já falei num vídeo anterior, ok? Tudo bem? Vamos lá. Por que o homem estupra? Por que esse homem se sente no direito de estuprar? Certo? Preste bem atenção na pergunta. Por que o homem estupra? Segunda pergunta, que essa pergunta tem a mesma resposta do estupro. Por que o homem é abusivo no casamento, na relação? Por que ele é extremamente possessivo na relação? Por que ele é possessivo? Porque ele pensa que pode mandar na mulher. Por que ele pensa que essa mulher não tem vontade? Por que ele pensa que essa mulher lhe pertence? O fato da pessoa falar minha esposa não significa minha propriedade. Significa que é minha companheira, minha confidente, minha amiga e não minha propriedade. Por que aquele homem não admite o fim da relação? Por que ele vai lá e mata a mulher ou fica infernizando a vida dela, não deixa ela começar uma nova relação? Por que isso acontece? Ok? Tudo bem? Bom, quero convidar a todos para fazer uma viagem no tempo. Vamos entrar no túnel do tempo e vamos voltar ao passado. Primeiro na pré-história, ok? Como era a pré-história? O homem saía para caçar, para trazer o sustento, e a mulher ficava na caverna, fazendo o quê? Cuidando da cria e tecendo roupas, vestimentas, com as peles de animais que o homem caçava, ok? Para o homem fazer, para o homem conseguir, né, superar os animais que eram muito maiores, muito mais fortes do que ele tinha que ser valente, viril, forte, corajoso. Homem não tinha tempo para chorar. Homem não tinha tempo para chorar. Ele tinha que caçar perigosíssimos animais, dentes felino, dentes de sabre, mamutes, entre outros, que eram muito perigosos, certo? Então o homem era valente e a mulher tinha que cuidar da casa, certo? Muito bem. Esse era o panorama da pré-história. Depois, vamos à Grécia, por volta do século V antes de Cristo. O que acontecia na Grécia? Na Grécia, a virilidade do homem
era a maior virtude. O homem tinha que ser valente, tinha que ser forte, para futuramente ser um bom soldado, para futuramente ser um soldado forte, valente. Então, como que acontecia quando essa criança nascia? Quando essa criança nascia, o pai não tinha o poder sobre o destino dessa criança. Ele tinha que levar essa criança para velhos anciãos, velhos sábios, sábios considerados na época, né? Que eles olhavam a criança e avaliavam. Se essa criança era forte, robusta, viril, saudável, ela poderia viver. Poderia viver. Se essa criança era fraca, combalida, doente, deformada, de aspecto frágil, ela era jogada num precipício para morrer. Ela não deveria continuar aquela vida. Então, mesmo após nascer, a criança tinha que ser forte. E após essa seleção, a criança era treinada por volta dos 4 anos. Essa criança era treinada a partir dos 4 anos. Então ela passava por um treinamento militar terrível, extremamente rigoroso, chegava a passar fome, vivia sem o menor conforto. Ela era treinada para ser um soldado. E a mulher ficava em casa. A mulher tinha vontade? Não. Tinha opinião? Não. Só servia para a reprodução. Só servia para isso. Então, como um ser que só serve para reprodução vai ter vontade? Como? Não faz sentido. Na época, tá? Na época, não fazia sentido uma pessoa, um ser que só servia para reprodução, ter alguma opinião. Vide aquela música do Chico Buarque, Mulheres de Atenas. Para quem não conhece, procure na internet Mulheres de Atenas. Leiam aquela letra, diz exatamente isso. O homem tinha que ser valente, forte, viril, e a mulher submissa em casa. Ela não tinha personalidade, ela não tinha vontade, ela não tinha nada. Agora, vamos avançar um pouco mais no tempo, chegando no Brasil do século XIX, primeira metade do século XX. O que acontecia no Brasil nessa época? As mulheres em casa, os maridos trabalhando. O que importava nessa sociedade eram os costumes, as aparências. Então as mulheres tinham que vestir aquelas roupas, aqueles vestidos enormes, essas roupas que se usavam na Europa. O homem também usava roupas típicas da Europa, mas de acordo com a lei da época, o homem era o chefe absoluto, a vontade dele era respeitada. A mulher não tinha o direito de contestar o que aquele homem falava com relação às relações sexuais, ao sexo. O homem tinha acesso ao sexo na hora em que ele queria. Não era na hora em que a mulher queria, era na hora em que o homem queria. Não importava se a mulher queria ou não. Certo? No antigo Código Civil de 1916, escrito pelo professor Clovis Bevilacqua, lá era bastante claro, o homem era o chefe supremo da família, o chefe supremo da sociedade, da família, da sociedade, na sociedade brasileira. O filho homem era presenteado com toda a educação, né? Ele era treinado para se tornar o quê? Um homem de respeito, não um soldado como na Grécia, mas um homem de respeito. Algumas coisas mudaram, mas a essência era a mesma. O homem era treinado para ser o futuro chefe de uma futura família. E a mulher, o quê? Era treinada para ser uma lady, uma dama. Ela era treinada em etiquetas para ser toda boazinha, toda mansa, toda gentil. Ela era treinada para ser uma mulher submissa, uma futura mulher submissa de um homem dominador, certo? Muito bem.
E aí, em 7 de dezembro de 1940, tivemos a aprovação do velho Código Penal. Velho Código Penal, certo? Existia os crimes contra os costumes, que eram muito valorizados na época. Esses costumes, na verdade, eram as aparências. As aparências. E os crimes sexuais eram conhecidos como crimes contra os costumes. Certo? Ok? Então, esse velho Código Penal não tipificava o estupro contra a esposa. O homem poderia até bater na esposa para poder ter relação sexual com ele. Vejam vocês, podia. Ele tinha esse direito. E aí, em 2002, certo? Nós tivemos a aprovação do novo Código Civil, escrito pelo professor Miguel Reale Júnior, que pelo professor Miguel Reale, igualou o homem e a mulher. Porém, ainda não era crime forçar a esposa a ter relação sexual. O homem, muitas vezes, estuprava sua esposa. A esposa, muitas vezes, era estuprada. Mas isso não era crime. Isso passou a ser crime após a reforma do Código Penal, que foi a Lei 12.015, vejam, de 2009. Então, de 2003, onde entrou em vigor o novo Código Civil, até 2009, esse espaço de tempo havia um conflito entre o velho Código Civil e a reforma do Código Penal, né? E o Código Penal. Certo? O novo Código Civil igualou o homem e a mulher e o Código Penal só foi fazer isso em 2009. Olha o hiato de tempo que nós tivemos. Ou seja, por que eu estou falando tudo isso? Em virtude da história, é na história que está a explicação do porquê o homem estupra a mulher lá na rua, porque o criminoso se acha no direito de fazer isso. E porque alguns maridos se acham no direito de dominar a sua esposa, de subjugar a esposa, de fazer a sua vontade prevalecer sobre a vontade da esposa. É essa a explicação. A explicação vem lá da pré-história, depois na Grécia, em Roma, onde a força física do homem era a maior virtude. O homem era o chefe da casa, o homem dominava, o homem mandava, o homem decidia e a mulher dizia amém. Essa é a explicação do porquê existe o crime de estupro, e por que existe o abuso na relação, aquele homem que maltrata sua mulher dentro do casamento, comete violência física ou psicológica, tratamento degradante dentro do casamento, não deixa essa mulher recomeçar a vida dela após o término, não aceita o fim do casamento, muitas vezes comete até homicídio, né? Apesar das medidas protetivas, vai atrás daquela mulher, dá um tiro nela, mata aquela mulher, não aceita o fim do casamento, depois ele se mata, ele não consegue lidar com aquele fim, ele não consegue liberar aquela mulher, e aquele homem que vira um estuprador, estupra aquelas mulheres, se acha no direito de fazer isso para satisfazer a sua lascívia, para satisfazer o seu desejo, ele desconsidera e desrespeita completamente o desejo daquela mulher. Então, atenção, mulher, vamos acionar as autoridades, a delegacia da mulher, faça boletins de ocorrência, mas esse vídeo teve como objetivo explicar por que alguns homens são assim. Atenção, homens, isso vale para mim também. Vamos tratar as nossas esposas com justiça, com humanidade. E se o relacionamento acabou, paciência, deixa ela ir embora, deixa ela ser feliz. Se a felicidade dela não está
com você, não é do seu lado, será do lado de outra pessoa. E pouco tempo depois, a felicidade de outra mulher estará com você. Ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado. Até um próximo vídeo.